Olá, meus amados, que a paz do Senhor esteja com você, com a sua amada e querida família. Que nesse momento você receba o abraço do nosso Pai Celestial, a aprovação de Deus. Sejam bem-vindos ao canal Viva com Deus Oficial, conhecendo os propósitos do nosso Pai querido. Amados, hoje nós vamos continuar estudando as profecias do Apocalipse e o tema de hoje também é muito interessante. Fala sobre os 7 selos do Apocalipse. Assim como nós já meditamos com vocês sobre as 7 igrejas, que fala de 7 tempos histórico profético que o povo de Deus passou desde os dias de Jesus até os nossos dias, os 7 selos também são 7 volumes, 7 épocas que o povo de Deus passaria. Inclusive, os primeiros 5 selos coincide com as primeiras 5 igrejas do Apocalipse. É a mesma profecia. Então, os primeiros 5 selos é a mesma profecia da primeira até a 5ª igreja do Apocalipse. Em outras palavras, de outra forma, mas é a mesma profecia. Muito interessante. Então, vamos juntos na palavra de Deus. Apocalipse capítulo 6, ali está baseado os 7 selos do Apocalipse. Capítulo 6 do Apocalipse, versículo 1 e verso 2 nos diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, ouvi um dos 4 seres viventes dizendo: Vem e vê. Vi então, eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha na mão um arco. Foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Queridos, o primeiro selo coincide com a primeira igreja chamada Éfeso. Esse período vai do ano 31 até o ano 100 da nossa era. O cavalo branco representa a pureza apostólica. Aqui diz que o cavaleiro tinha um arco na mão. O arco representa as lutas, as dificuldades que o povo de Deus passou nessa época. Mas a Bíblia diz que o cavaleiro tinha uma coroa na sua cabeça, representa vitória. A igreja foi vencedora, o povo de Deus venceu. Jesus, através dos apóstolos, converteram milhares e milhares de pessoas. O evangelho foi pregado a todo mundo naquela época. Foi um tempo de grande sucesso para a obra de Deus. Ano 31 até o ano 100. Vem agora o segundo selo, meus amados. Está no versículo 3 e verso 4. Capítulo 6, verso 3 e 4 nos diz assim: Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo querubim, o segundo ser vivente, dizendo: Vem e vê. Vi então, eis um cavalo vermelho. E o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Queridos, a cor branca significa pureza, santidade. E a cor vermelha? A cor vermelha significa o quê? Derramamento de sangue, perseguição. Esse período coincide com a igreja de Esmirna. Foi o período que a igreja enfrentou perseguições do Império Romano. Roma odiava os cristãos morriam, mas não negavam a palavra de Deus. Foi um período muito difícil para o povo de Deus, mas a fé desses irmãos os manteve firme. Morriam, mas não pecavam contra Deus. Esse período vai do ano 100 até o ano 323 aproximadamente. E agora nós vamos para o terceiro selo. Está no versículo 5 e 6. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Vi então, eis um cavalo preto, o seu cavaleiro com uma balança na mão. Ouvi uma voz como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifiqueis o azeite e o vinho.
Queridos, o terceiro selo, quando foi aberto, João em visão ele viu um cavalo preto. E o cavaleiro tinha uma balança na mão. Mas o que significa? A cor branca significa pureza e santidade, mas a cor negra, preta, na Bíblia, profeticamente representa o que? Pecado, apostasia, afastamento da verdade. Esse período coincide com a igreja de Pérgamo, o terceiro período profético da igreja cristã, representado por Pérgamo. Foi o período em que a igreja começou a paganizar. Aqui diz que o cavaleiro tinha uma balança na mão. Essa balança representa o espírito de comercialização e materialismo que foi infiltrando na igreja. Pagãos não convertidos conservavam parte das suas ideias e o paganismo foi enfraquecendo a igreja. E aqui diz também uma voz entre os 4 querubins, a voz de Deus dizendo: 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Queridos, 1 medida de trigo é mais ou menos 600 e poucas gramas de trigo. 3 medidas de cevada é menos um pouquinho de 2 quilos de cevada, é 1,9 kg e poucas gramas. Denário, uma moeda grega, prata, salário de um dia de serviço nos dias dos apóstolos. Isso é símbolo, isso é profético. Agora imagina, a pessoa trabalhar o dia todo para comprar um pouco mais do que meio quilo de trigo, 600 e poucas gramas, ou menos de 2 quilos de cevada. O que isso significa? Miséria, escassez espiritual. Isso aqui é tudo símbolo, é espiritual. Nesse tempo, meus amados queridos, o povo de Deus estava morrendo de fome espiritual. As verdades estavam sendo lançadas por terra, enquanto as doutrinas pagãs, erros pagãos estavam prevalecendo dentro da igreja. A igreja estava se paganizando, a igreja estava morrendo, o povo estava morrendo de fome, mas não de fome do pão comum, mas falta da palavra de Deus. Tanto a cevada como o trigo representa a palavra de Deus. O povo estava morrendo de fome espiritual. E a Bíblia diz que a voz de Deus disse: não danifiqueis nem o vinho nem o azeite. O vinho representa o sangue de Jesus, que teria influência sobre os filhos de Deus, teria poder sobre os sinceros. O azeite aqui representa o Espírito Santo, que estaria com as pessoas sinceras, estaria com os fiéis de Deus. Essa profecia vai do ano 323 a 538 da nossa era. É o terceiro selo. Vamos para o quarto agora, meus amados. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, está no verso 7 e 8. Apocalipse 6, 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi o quarto querubim dizendo: vem e vê. Vi e eis um cavalo amarelo. Agora um cavalo amarelo. O seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, o inferno, a sepultura o seguia. Foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade, por meio das feras da terra. O quarto selo. Aqui fala que o cavaleiro era chamado de Morte. O inferno, quer dizer sepultura, o cemitério, estava seguindo. Imagine, meus amados, que cena, hein? Um cavalo amarelo, esverdeado, o cavaleiro chamado Morte, e você imagina o cemitério seguindo este cavalo, o seu cavaleiro, o cemitério seguindo. Que cena! Claro, isso aqui é tudo símbolo. E aqui diz que a quarta parte da terra foi dada autoridade, esse cavaleiro, para matar a espada, a fome com as feras da terra. O que representa isso? Coincide com o quarto período da igreja, Tiatira. Foi o período da paganização total, é a Idade Média. Vai do ano 538 a 1517. Queridos, esse é o período que a igreja estava morta espiritualmente. Roma pagã perseguiu os cristãos até o ano 500, 400. Agora era Roma papal. A partir do ano 538 até 1514, 1515, 1517, Roma perseguia os cristãos
terrivelmente Roma papal, líderes religiosos tiraram a liberdade do povo. Bíblias eram queimadas, a Bíblia era oculta do povo, o que prevalecia eram os dogmas romanos. Soma-se mais de 100 milhões de cristãos foram mortos. Se você pesquisar, você vai encontrar todas as informações, as cruzadas, as perseguições, a Santa Inquisição, que foi colocada pela Igreja Romana, todas as perseguições papais que foi feita durante a Idade Média, tudo está registrado. Nos museus, nos países europeus, você vai encontrar instrumentos de tortura que foram utilizados pela Igreja Romana. Aqui diz as feras, eram os líderes religiosos, que eram falsos, que pisavam na verdade, que massacravam os que queriam ficar com a palavra de Deus. A Bíblia foi ignorada, foi esquecida pelos líderes religiosos que só pensavam em posição e riquezas. Esse tempo também já passou. E agora, meus amados, estamos preparando para o quinto selo. Na Bíblia, o quinto selo está em Apocalipse 6, verso 9 e verso 10. Nos diz assim: quando o Cordeiro, que é o Senhor Jesus, abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam, clamar em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. O quinto selo coincide com a igreja de Sardes. Foi o período da Reforma Protestante. Meus amados, esse período vai do ano 1517 até 1755. Aqui fala da morte dos reformadores, daqueles que defendiam a palavra de Deus, os defensores da palavra, os arautos de Deus. Esses homens, Deus os inspirou, eles tiveram coragem para combater os erros papais, os erros de Roma. Eram pessoas cheias do Espírito Santo. A Bíblia diz que almas debaixo do altar, alma significa sangue. Eles derramaram o seu sangue como uma oferta a Deus. Estão dormindo, repousando. Foi dada vestiduras brancas, quer dizer que eles morreram com a justiça de Jesus. Morreram preparados, estão descansando para que na vinda de Jesus eles vão ser ressuscitados e receber sua recompensa. Mas aqui diz que eles deveriam descansar porque outros também iam ser mortos por causa da palavra de Deus. Queridos, durante a Idade Média, milhares e milhares, milhões e milhões morreram por causa da palavra de Deus. No finalzinho da Idade Média, os reformadores também morreram porque defendiam a palavra de Deus. Mas Deus sustentou esses arautos da verdade. Hoje nós temos a verdade que é a palavra de Deus. Graças a Deus, através desses homens valorosos. Vamos agora, meus amados, para o sexto selo. Estamos já indo para o finalzinho. Quando o Cordeiro abriu o sexto selo, está no capítulo 6, verso 12 e verso 13. Quando o Cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio um grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por forte vento, deixa cair seus figos verdes. Dando uma pauta, depois nós continuamos. O sexto selo aqui fala de 4 acontecimentos que dá abertura ao sexto selo. Queridos, esses acontecimentos proféticos estão registrados na história. O grande terremoto é conhecido como o grande terremoto de Lisboa. Se você pesquisar terremoto de Lisboa, ocorrido no dia 1º de novembro de 1755, foi um dos maiores que já aconteceu, ceifando milhares de vidas, e ocorreu num dia considerado pelo mundo como um dia santo. Foi no domingo que ocorreu.
E a Bíblia diz que nesse terremoto, a história consta que milhares de pessoas foram mortas, pessoas agarravam nas vestes dos seus líderes religiosos, outros se agarravam em imagens de escultura, procurando socorro. Foi terrível, meus amados. Lisboa é a capital de Portugal, é conhecido porque toda essa capital foi destruída, mas esse terremoto foi sentido em outros países, foi tremendo. 1º de novembro de 1755 aconteceu essa profecia. E o escurecimento do sol ocorreu no dia 19 de maio de 1780. Começando de manhã, às 9, 10 horas da manhã, o sol começou a escurecer e a história consta que uma folha branca, poucos centímetros dos olhos, não se via. Quando isso aconteceu, o povo achava que era a volta de Jesus, que Jesus estava chegando, mas eram sinais. Os trabalhadores voltavam para as suas casas, o gado voltava para os seus currais, as aves silvestres voltavam para os seus ninhos, tudo estava mudado. E não foi um eclipse. Cientistas afirmam, nesse tempo, que a lua estava contrária do sol. É um fenômeno inexplicável, um acontecimento bíblico, uma profecia que se cumpriu. 19 de maio de 1780. Isso está na história. Só você examinar o Google, você vai encontrar. À noite a lua apareceu vermelha como um sangue. Parecia estar banhada de sangue. Mas aí tem outro acontecimento que é o quarto. A chuva de estrelas, chuvas de meteoritos, ocorreu no dia 13 de novembro de 1833. Foi a maior chuva de estrelas registrada. Parecia que o céu estava caindo por terra. Foi um espetáculo maravilhoso. Chuva de estrelas cadentes. Também já aconteceu. Meus amados, esses 4 acontecimentos da abertura ao 6º selo. Primeira parte. E qual é a segunda parte do 6º selo? Continuando a leitura, verso 14 ao 17. Apocalipse 6, 14 ao 17 nos diz assim: E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira. Quem poderá suportar-se? Meus amados queridos, essa segunda leitura é a segunda parte do 6º selo. Fala que o céu vai enrolar como um livro. Isso não aconteceu ainda. E a Bíblia diz que os reis, os grandes, os comandantes, ricos, pobres, escravos, livres, estarão escondendo atrás dos montes e das cavernas, porque não suportarão olhar para a face de Cristo. Aqui está falando daqueles que não estarão preparados para o retorno de Jesus. Haverá choro e ranger de dentes. Queridos, do 1º selo até o 5º já aconteceu, já passou. A primeira parte do 6º selo também já se cumpriu, que foi o grande terremoto de Lisboa, 1º de novembro de 1755, o escurecimento do sol e da lua, 19 de maio de 1780, e a queda das estrelas, a maior chuva de estrelas registrada, 13 de novembro de 1833. Essa é a primeira parte do 6º selo. A segunda parte é a própria vinda de Jesus. É a volta de Cristo, quando os ímpios, os rebeldes, procurarão esconder-se nas cavernas e nas rochas, vão dizer para as montanhas: caia sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, que é Jesus. Chegou o grande dia, quem pode suportar-se? Se Deus quiser, você não vai fazer parte desse grupo, nem eu, porque nós estaremos preparados. Amém? Aí fala de um grupo que não vão estar preparados, que vão se lamentar, mas o grupo que vai estar preparado, você vai fazer parte. Amém? Nós estamos preparando para isso. Amém? Vamos continuar ouvindo a palavra de Deus e nos preparando para a vinda de Jesus.
que vai ser o dia mais feliz, o dia da salvação, o dia da vida eterna. Queridos, agora o último selo está no capítulo 8 do Apocalipse, verso 1. Capítulo 8, verso 1 fala do sétimo e último selo. Nos diz assim: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Queridos, o sétimo selo é o silêncio no céu por cerca de meia hora ou quase meia hora. O que significa isso? A única explicação que nós temos dentro da palavra de Deus é a seguinte: um dia profético representa um ano. Biblicamente, um ano são 360 dias. Se você pegar 360 dividido por 24 horas, porque um dia são 24 horas, correto? Um ano, 360 dias, normal. Vai dar 15 ali na chave. Então, cada hora profética representa 15 dias. Meia hora são 7 dias e meio. Mas a Bíblia não diz meia hora, quase meia hora, cerca de meia hora. Então, quer dizer que não é bem meia hora, é quase meia hora, são 7 dias. O número 7 é a perfeição. Na Bíblia tudo é 7. Esses 7 dias o céu vai ficar em silêncio. Mas por quê? Lá em Mateus 24, verso 30 e 31, ali fala da volta de Jesus. Mateus 24, verso 30 e 31 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Então, meus amados, a meia hora profética vai ser a nossa viagem espacial. O céu vai ficar em silêncio. Por quê? Jesus vai vir com todos os seus anjos. O Pai Celestial vem junto com seu bem-amado Filho para a colheita de almas. E Deus vai permitir que a nossa viagem espacial dure 7 dias. Nós poderíamos chegar no céu, na Santa Cidade, em 1 hora, em 1 minuto, em 5 minutos. Para Deus não existe distância. Mas por que Deus vai permitir essa meia hora profética? Esses 7 dias literais, por quê? Sabe, meus amados, queridos, existem milhares ou milhões de pessoas que não conhecem ainda a palavra de Deus. Quantos nunca ouviram falar do descanso do Senhor, que é o Santo Sábado, que está no Velho Testamento, que está no Novo Testamento, que é o sinal entre Deus e nós, que é a marca do Deus vivo, conforme está em Ezequiel, capítulo 20, verso 12, verso 20. Quantos não tiveram conhecimento e não têm ainda conhecimento? Ninguém vai entrar no céu sem ter guardado pelo menos uma vez na vida o dia do Senhor. Deus vai permitir que a nossa viagem espacial dure 7 dias. Por quê? Em qualquer dia da semana que Jesus voltar, se gastar 7 dias, nós passaremos o sábado em algum lugar do universo de Deus antes de entrar na Santa Cidade. Essa é a única explicação que a Bíblia nos dá. Não tem outra explicação. Então, em qualquer dia que Jesus voltar, gastando 7 dias para chegar na Santa Cidade, passaremos o sábado em algum lugar do imenso universo de Deus. Assim, todos terão a oportunidade de ter guardado pelo menos uma vez na vida o dia do Senhor. Amém? Queridos, deseja você participar dessa viagem espacial? Amém, eu também desejo. Desejo você estar pronto, preparado para o dia do Senhor? Amém, eu também desejo. O fim está chegando, estamos aí aguardando a segunda parte do selo de Deus, do 6º selo, que é a volta de Jesus. Segunda parte do 6º selo, a vinda de Cristo. E o 7º selo, a nossa viagem espacial. Deus conta com você, conta comigo. Deus está ansioso pela tua salvação. Ele não vê o dia de chegar essa hora tão gloriosa de ter você e sua família
com Ele na santa cidade, conhecendo o infinito universo de Deus. Que Deus te abençoe e me abençoe com estas palavras de salvação. Amém? Vamos preparar para esse dia glorioso? Amém. Vamos sim, meus amados. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado porque você chegou até o fim assistindo esse estudo da Palavra de Deus. Até o nosso próximo encontro. Vamos orar nesse momento? Pai querido, obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado pela profecia dos 7 selos. Reconhecemos que o fim está chegando. Prepare, Senhor, cada amigo ouvinte para esse dia glorioso. Prepara cada família para a vinda de Jesus. Habites no nosso coração, Senhor. Ajuda nós a entendermos mais e mais as Tuas palavras. Dê saúde a nossos amados, amigos, ouvintes que fazem parte desse canal, que estão assistindo. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém. Amém. Queridos, até o nosso próximo encontro na paz de Jesus.